Minha sogra me proibiu de ir na viagem que eu estava pagando porque era só para a família, mas meu cartão de crédito se sentiu ofendido e a deixou sem um centavo no meio da viagem. Eu tenho 44 anos e sou casado há 15 com minha esposa, Megan, de 39. Temos 2 filhos, de 13 e 10 anos. Somos um casal estável, sem grandes conflitos dentro do relacionamento, mas sim externos. Se há algo que tem sido um problema constante em nossa relação é minha sogra, Mara, de 59 anos. Ela é um caso sério, e não digo isso levianamente. Isso não é novo. Começou praticamente no dia em que a conheci. Mara tem estado em uma cruzada silenciosa, e nem tanto, para deixar claro que posso ser casado com sua filha, mas não faço parte da família nem nunca farei. Ela é daquelas pessoas extremamente críticas, escondida atrás de uma fachada polida e uma cortesia falsa. Cada interação com ela parece caminhar sobre um piso de vidro fino sobre um poço de ácido com tubarões geneticamente modificados para que possam te devorar e não serem derretidos pelo líquido. Um passo em falso e você cai para uma morte dolorosa, mas uma morte passivo-agressiva, claro. Isso porque ela me compara com meu sogro, que é obviamente mais bem-sucedido que eu. Meu sogro trabalhava no governo. A irmã de Mara também trabalha no governo. Então na cabeça dela um trabalho respeitável é ser advogado, médico, militar, qualquer outra coisa não tem dignidade suficiente. Além disso, não venho de uma família de empresários nem tenho heranças de família, então também não sou rico. Basicamente sou um perdedor aos olhos dela porque não tenho $100.000 sobrando pela casa, que é o necessário para que sua filha seja bem cuidada e mimada. Essa não é a realidade, a de que sou um perdedor, embora seja verdade que não tenho $100. 000 sobrando. Tenho casa própria, que comprei com minha esposa, um carro decente e levo uma vida responsável. Para qualquer outra sogra isso seria suficiente, mas não para minha. Apesar disso, Mara deixou claro que sou apenas mediano e deixou sua opinião vazar em tudo. Acho que a única razão pela qual meu casamento sobreviveu até agora é porque eles moravam em outro estado, e quando nos víamos em ocasiões especiais Megan me implorava para engolir o orgulho e manter a paz. Então, de alguma forma tenho sorrido para as provações de fé que minha sogra me impõe, enquanto penso por dentro quanto tempo de vida resta para ela. Gosto de fazer estimativas mentais, mas juro que um dia criarei um modelo matemático o mais exato possível. Esclareço. É apenas Mara que tem essa ideia. Meu sogro e minha cunhada são pessoas muito amáveis e distantes do drama. Eles sempre saíram em minha defesa e tentaram acalmar a situação, mas Mara é uma mulher controladora e imprevisível. Se algo não é feito do jeito dela, ela faz questão de que todos saibam e se mexam para consertar. Para manter a paz, meu pobre e infeliz sogro tolerou isso por toda a sua vida. Algumas pessoas têm olheiras por causa da idade, do estresse ou da alimentação. Meu sogro parece não dormir há 3 décadas, mas minha teoria é que deve ser por compartilhar a cama com minha sogra, ou o sarcófago, se é que ela precisa de algo especial para dormir. Este ano meu sogro se aposentou e eles se mudaram de volta para nossa cidade. Já haviam construído uma casa para a aposentadoria aqui. O departamento dele fez uma grande festa de despedida. Eu até fui, e ele parecia ser um homem muito respeitado em seu trabalho. Depois da festa, Mara teve a ideia de fazer uma viagem em família para a Itália para comemorar a aposentadoria do marido. Nossos filhos tinham um acampamento de verão programado para essa época. Mega e eu pensamos que seria uma boa oportunidade para férias. Fazia tempo que não tirávamos umas férias de verdade. Achei uma boa ideia e estava mais do que feliz em assumir isso como um presente para a família. Eu disse a Megan que cobriria os voos e hotéis como um gesto de boa vontade. Recebi um bônus trimestral que incluía diárias de viagem e hotel, e ele havia se acumulado por um tempo. Então pensei, por que não usar agora? Todos pareciam animados. Bem, todos menos Mara. Ela não disse nada diretamente, mas tinha aquela expressão de desagrado. Perguntei se estava tudo bem e ela disse que sim. Voltamos para casa. Mega e eu começamos a planejar o roteiro. Fiz as reservas e enviei os detalhes para o grupo da família. Todos estavam empolgados com os hotéis e as atividades que reservei, exceto Mara. Qualquer um que a conheça sabe disso. Se ela está quieta significa que uma tempestade está a caminho. Então, 2 dias antes da viagem ela apareceu em nossa casa sem avisar. Muito estranho porque ela nunca vem sozinha sem o sogro e sempre liga antes. É como aqueles gatos que usam um sininho para não te surpreenderem por trás e te matarem de susto. Eu a deixei entrar e avisei Megan. Fui para o quarto porque você sabe, prefiro manter distância. Então Mara me chamou e disse que na verdade tinha vindo falar comigo e com Megan. Eu estava com medo, muito medo, porque é como ser trancado na jaula do leão sem instruções. Com meu histórico com Mara, nem preciso dizer que não me sentia nada confortável. Ela começou dizendo que estava preocupada que eu me sentisse deslocado na viagem. Perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela disse hesitando que talvez fosse melhor se esta viagem fosse apenas para a família. Perguntei se eu não era parte da família. Sou o marido da sua filha. Você está dizendo que seu genro não é da família? Ela se defendeu dizendo que se referia à família nuclear, ou seja, ela, o sogro e suas filhas. Chamei Megan e perguntei se ela sabia. Ela admitiu um pouco envergonhada que sim, mas que não queria se meter nisso. Mara repreendeu um pouco Megan por ser tão passiva e disse, eu tenho dito a ela para te contar, mas ela não se atreve. Qual é o problema se queremos ter umas férias privadas? Não podemos passar tempo com nossas filhas? Engoli a raiva e disse, claro, tenha uma ótima viagem. Eu já estava muito zangado e não queria dizer algo inapropriado por causa da idade dela. Não queria que ela morresse ali de um infarto e eu tivesse que lidar com a papelada depois, então me retirei para o meu quarto. Ouvi que Mara foi embora pouco depois. Megan veio me acalmar,
tentou amenizar o golpe. Disse que Mara só queria um tempo para compartilhar com suas filhas e seu marido. Megan disse: papai já está aposentado e envelhecendo. Talvez mamãe queira ter umas férias conosco para relembrar os velhos tempos quando éramos meninas. Talvez você pudesse deixar passar esta viagem pelo bem de todos. Perguntei se ela realmente queria que eu não fosse ou se estava dizendo isso por causa da mãe. Ela disse hesitando que talvez fosse mais fácil manter a paz. Eu não tinha nenhum interesse em ir a uma viagem, muito menos pagar por ela, onde claramente não me queriam, mas ouvir isso da minha esposa tornava tudo ainda pior. Disse que tudo bem, que se não me queriam lá eu ficaria. Ela minimizou a situação e depois tentou me animar cozinhando meus pratos favoritos, me abraçando na cama, sendo doce e romântica, mas eu não amoleci. Cancelei minha passagem e também a suíte com vista para a torre que eu havia reservado para nós em Paris. As casas flutuantes em Veneza e as outras acomodações. Se eu não estaria lá, então ela também não. No dia da viagem ela foi com sua família, distribuindo beijos e abraços de despedida como se estivesse consolando uma criança chorona com um monte de doces. 2 dias depois, enquanto eles estavam tomando vinho na Toscana, ou seja lá como se chame, cancelei todas as reservas restantes da viagem. Faltavam cerca de 10 dias, incluindo hotéis, guias turísticos e até mesmo suas passagens de volta. Não só isso, bloqueei o cartão que Mega levava consigo, que era uma extensão do meu. Sim, aquele cartão com um limite razoável que ela planejava usar para comida e atividades, e que muito convenientemente, Megan pegou da gaveta e colocou na carteira bem na minha frente. Eu não a impedi, eu sabia o que tinha que fazer, eu não ia engolir milhares de euros em despesas enquanto me tratavam como um estranho. Se eu não era família o suficiente para ir, então meu cartão também não era para pagar. Não demorou para o caos se instalar. Às 4 da manhã meu telefone explodiu, chamadas perdidas de Megan, mensagens da irmã dela, e até uma da própria Mara. Tenho certeza que você fez isso por vingança, e ela estava certíssima. No terceiro dia, quando se mudaram para Florença e foram fazer o check-in no hotel, descobriram que a reserva havia sido cancelada. Desesperadamente tentaram reservar na hora, mas o hotel estava lotado. Talvez tenham procurado outro com quartos disponíveis, e quando minha querida esposa tentou pagar com o cartão, ele foi recusado imediatamente. Recebi a notificação. Os outros provavelmente juntaram dinheiro para reservar. Nada era como eles haviam imaginado. Tiveram que pagar por seus jantares elegantes, que inicialmente seriam cobertos pelo meu cartão. As sessões de spa gratuitas, guias turísticos e outras atividades já não existiam. Um tour guiado foi interrompido no meio da introdução porque o pagamento não foi aprovado. Megan estava entrando em pânico. Tiveram que pedir ajuda a um amigo distante que morava em Florença para pagar o hotel. E Mara acabou ligando para seu irmão e sobrinho para que eles enviassem dinheiro de emergência. A viagem passou de comer, rezar, amar para sem um tostão, implorar, pedir emprestado, em menos de 48 horas. Finalmente Megan conseguiu me contatar por telefone e gritou que eu a havia humilhado. Respondi calmamente: você deixou claro que eu não era da família, então meu cartão também não é. Aproveite sua experiência de união familiar, e desliguei. Um dia depois seu pai me ligou. Achei que ele estaria bravo comigo, mas não foi o que recebi, e isso me deixou desconcertado. Ele me pediu desculpas, disse que não tinha ideia do plano de me excluir. Aparentemente Mara e Mega administraram tudo pelas costas dele e ele só descobriu no último momento quando não me viu no aeroporto. Ele disse que se estivesse no meu lugar teria feito o mesmo. Ele parecia exausto e sinceramente envergonhado. Me agradeceu pela intenção original de financiar a viagem e disse que gostaria que eu estivesse lá. Ele me contou que quando não me viu chegar com Megan perguntou por mim, e lhe disseram que eu tive uma urgência de última hora no trabalho. A mesma história contaram para a irmã dela, que a propósito, estava com o namorado. Surpresa! Mara não se importou que ele fosse porque ele era filho de um rico empresário imobiliário e com herança de família. O mais ultrajante foi que minha esposa também não protestou porque o namorado da irmã dela foi bem-vindo, e seu próprio marido que estava pagando a maldita viagem não. Me perguntei por que esse cara rico não assumiu a responsabilidade quando tudo desmoronou. Mas claro, por que ele faria isso? Segundo meu sogro, o que soube mais tarde, ele disse à namorada: seus pais não são minha responsabilidade. Posso ajudar você se me pedir, mas não a todos. Um dia antes da viagem minha cunhada anunciou no grupo da família que seu namorado se juntaria a eles e ninguém disse nada. Ele havia feito todas as suas reservas separadamente. Eu não tinha nenhum problema com ele, nem o conhecia. Na verdade, a essa altura eu já não estava com raiva, estava esperando pacientemente que minha vingança funcionasse. E funcionou. Só me custou algumas milhas acumuladas no cartão, e foi o melhor investimento de todos. Quando minha cunhada e meu sogro perguntaram a Megan por que eu cancelei tudo e bloqueei o cartão, ela soltou a verdade. Culpou Mara e admitiu que me pediu para ficar para evitar conflitos. Foi então que meu sogro me ligou para se desculpar. Naquela mesma noite minha cunhada me escreveu em particular e disse que eu fiz bem. Mara tinha sido insuportável durante toda a viagem, controlando e culpando a todos pelo desastre financeiro em que estavam metidos. Ela me disse: a verdade é que é até engraçado, ela mereceu. No quarto dia minha cunhada e seu namorado anunciaram que se separariam do grupo porque Mara era uma dor de cabeça. Finalmente Megan ficou sozinha com Mara e o sogro. Ela não levou todos os seus cartões. Porque, claro, para que se ela tinha o do marido? O que ela levou se esgotou em 2 dias. O mesmo aconteceu com Mara e o sogro. Eles só levaram dinheiro para lembrancinhas e compras pequenas. Pensavam que tudo já estava pago.
e em caso de necessidade, que o namorado milionário os apoiaria. Ele nem sequer lhes pagou o jantar uma vez. O sogro explodiu com Mega e Mara e ordenou que salvassem a viagem ou ele pegaria o primeiro voo de volta. Mega e Mara conseguiram pedir dinheiro emprestado a amigos e familiares para salvar a viagem, pelo bem do sogro. O maior caos veio quando chegaram ao aeroporto para embarcar no voo de volta. Tiveram a entrada negada porque, obviamente, as passagens estavam canceladas. Foram ingênuos demais para pensar que eu deixaria passar isso. Novamente tiveram que pedir emprestado e comprar passagens na hora, muito mais caras do que se tivessem reservado antes. O namorado da cunhada ficou furioso e disse a ela que deveria se afastar de sua mãe tóxica, e disse isso na frente de Mara. De alguma forma conseguiram voltar. Megan tem estado furiosa comigo desde então. Ela entrou em casa furiosa e gritou que eu deveria tê-los avisado sobre os cancelamentos para que pudessem se preparar. Ela me disse: "Não te deixamos largado no aeroporto, te avisamos com antecedência e com uma razão válida. Você nos fez mendigar em um país estrangeiro." Eu respondi: "Não vou cair no seu papel de vítima. Vocês procuraram por isso. E que desculpa você tem para o namorado da sua irmã ter sido bem-vindo? Mas eu não. Eu sou o genro há 15 anos. Por que você não protestou? Por que não se posicionou quando sua mãe me excluiu? O que aconteceu com a união familiar e as memórias da infância?" Ela não teve resposta e foi em silêncio para o quarto. Mas minhas surpresas não terminavam aí, porque sobre a cama estavam os papéis do divórcio. Conheço minha esposa e sei para onde ela vai quando temos alguma discussão, então sabia que encontraria os papéis lá assim que a confrontasse sobre tudo. Agora estamos morando juntos porque não pretendo sair da minha casa. Ela tem tentado me pedir desculpas, mas desculpas não são suficientes para 15 anos de desrespeito de sua mãe e ela nunca fez nada. E agora está a gota d'água. Ela achou certo me deixar de fora desta viagem que eu estava pagando? Edição para responder algumas perguntas. Decidi editar esta publicação. Por exemplo, por que eu estava disposto a ir viajar com minha sogra se não a suporto? Bem, eu não planejava passar muito tempo com ela. Realmente pensava em ficar longe e ter umas férias com minha esposa. Sim, eu gosto do meu sogro e da minha cunhada, e por isso estava pagando esta viagem para eles. Agora, quando descobri que não estava sendo convidado, pensei que eles também sabiam, por isso não me importei que eles fossem o dano colateral. De qualquer forma, estou disposto a resolver isso depois de saber a verdade, devolvendo dinheiro a eles. Quanto a minha esposa e minha sogra, não, apenas aos que me consideravam família. E quanto aos que dizem que eu deveria ter cancelado tudo, inclusive as passagens de ida, qual seria a graça disso? Me custou algumas milhas e obtive uma vingança maior. Atualização. Então, se passaram 2 semanas desde que eles voltaram da Itália. Mega e eu estamos trabalhando no divórcio. Ou melhor, os advogados na verdade. Ela continua magoada e envergonhada, mas acho que no fundo até ela sabe que mereceu. Como mencionei no início, quase não nos falávamos, exceto por ela me pedindo desculpas. Ela andava pela casa, mas convivíamos pelo bem de sermos cordiais. Ela dizia coisas como: "Eu só queria manter a paz. Você me fez passar vergonha na frente da minha família. E não é justo que você se divorcie de mim por isso." Respondi sem papas na língua: "Essa última frase é exatamente o motivo pelo qual estou me divorciando de você. Não sou um caixa eletrônico, sou seu marido. E se você não me apoia quando sua mãe me desrespeita, não espere que minha carteira te apoie também." Ela não gostou de ouvir isso, mas bem, a verdade nem sempre é suave. Aqui faço uma pausa na minha atualização para aqueles que dizem que eu deveria sair de casa se estou pedindo divórcio e que só fico porque estou procurando uma forma de consertar as coisas com minha esposa. Por que eu deveria sair e pagar um hotel ou dormir no sofá de outra pessoa? Esta também é a minha casa. Não compartilhamos a cama nem o quarto. E eu ofereci a minha esposa para sair e ela disse que não. O divórcio continua de pé, por mais que convivamos durante todo este tempo. Voltando para a atualização, Mara tem estado em silêncio total, não me disse uma palavra desde então. É como se o golpe no focinho da cachorra má tivesse funcionado. Aparentemente ela acha que sou emocionalmente instável, o que é irônico vindo dela, a rainha da instabilidade emocional. Neste domingo recebemos um convite para jantar da minha cunhada. Ela disse que era um gesto para me agradecer por ter financiado a viagem. Pelo menos ela ganhou uma passagem de ida e 2 noites de hotel de graça. Eu não aceitei e comuniquei à minha cunhada que estou no meio do divórcio com a irmã dela, mas o jantar continuou mesmo sem mim, como um jantar de família. Também falei com o pai dela e com ela sobre devolver o dinheiro por serem parte do dano colateral, mas eles me disseram que não é necessário nada disso, que querem contribuir para minha lição contra minha sogra e minha esposa, em breve ex-sogra e ex-esposa. Mas não ter ido não significa que eu não possa saber das coisas. Que tipo de ópio eu seria se não trouxesse toda a informação nas minhas atualizações? Deixe-me responder, um não muito bom. Isto é o que aconteceu, segundo os relatos da minha cunhada e do meu sogro. Mara entrou com um sorriso mais falso que o dinheiro pode comprar, ou seja, que o Botox pode comprar, falsa como um político beijando bebês. O jantar foi no mínimo desconfortável. No meio da refeição o sogro tocou no assunto da viagem, disse que eu tinha pago as passagens de ida, então pelo menos eles me deviam isso. Mara explodiu. Bem, não vamos fingir que ele fez algo nobre, ele usou o dinheiro como arma para controlar a viagem. Minha cunhada quase se engasgou com o vinho. Ela disse: "Bem, você disse a ele que ele não era da família e que deveria ficar, mas não disse as mesmas coisas para o meu namorado. Parece justo, não é? Se ele estava pagando a sua viagem, você deveria ter ficado calada, aproveitado e não ter aberto a boca durante toda a viagem. Você mordeu a mão que te alimentou, agora supere. Por que você está morrendo de fome?" Sua mãe a olhou desconfortável e respondeu:
mas ele disse que era um presente. Presentes não têm condições. E meu sogro respondeu: você tem razão, presentes não têm condições, mas também não vêm com exigências como: não venha porque você não é da família de verdade. É apenas senso comum, algo que vejo que você não tem. Ela ficou vermelha como um tomate com insolação. Então, ela tentou virar o jogo dizendo que eu era manipulador emocional e abusivo com o dinheiro, que fazia o mesmo com a filha dela e por isso agora estava me divorciando dela. Minha cunhada jogou as verdades na cara dela. Você está se ouvindo? Ele foi excluído de umas férias que ele pagou, e vocês esperavam que ele ficasse em casa enquanto vocês gastavam o dinheiro dele. Ela tentou mudar de assunto dizendo que esse não era o ponto, que eu lhes prometi uma viagem e não estava cumprindo. Mas minha cunhada não a deixou dizer tamanho absurdo. Mãe, você o tratou como se não fosse parte da família. Honestamente, você foi bastante horrível com ele. Até meu namorado não se sente confortável com você e me pediu para me afastar. Isso calou Mara imediatamente. O resto do jantar foi um silêncio constrangedor. Mara foi embora pouco depois dizendo que estava com dor de cabeça. O sogro ficou. Quando ele me ligou para me contar sua parte da versão do jantar, pediu desculpas outra vez, pela terceira vez eu acho. Disse que não podia acreditar que Mara tivesse chegado tão longe, e também me contou, embora isso seja uma loucura, que durante a viagem Mara tentou se gabar para alguns locais, dizendo que havia conseguido organizar uma viagem de luxo graças à sua habilidade com o orçamento. Senhora, foi o meu cartão que pagou, não a sua habilidade com o orçamento. O nível de delírio é incrível. Rimos bastante. Mara é difícil de quebrar, apesar de todos terem dito quão narcisista ela foi. Ela não vai aceitar que estava errada. Está em uma espécie de limbo estranho onde sua cabeça pensa que está certa, mas sua boca não sabe como justificar. Em vez disso, me mandou uma mensagem longuíssima dizendo que não estou contente em arruinar a viagem, mas que agora estou usando minha esposa para continuar me vingando. Claro, estou usando minha esposa para me vingar porque ela também não me pediu algo delirante e foi uma ingrata. Ah, e sobre os comentários que me dizem que eu não deveria me divorciar agora, mas sim trabalhar no meu casamento, a esses eu digo: amigos, amadureçam. Sou um homem de meia idade, estou casado há 15 anos e tenho 2 filhos. Não me digam o que fazer. O que devo fazer com uma esposa que me trata assim? Beijar seus pés? Enfim, estou tranquilo, conservo minha paz, minha dignidade e não me arrependo nem por um segundo de ter feito o que fiz. Foi um pouco sujo com minha cunhada e meu sogro, sim, mas isso eu já resolvi com eles, que é o que importa. Obrigado novamente por todo o apoio, os comentários, as mensagens e as sugestões vingativas, especialmente as mais mesquinhas, foram ouro puro. Atualização 2. Muito bem, se segurem. Passaram aproximadamente 2 meses desde que eles voltaram da viagem e Mara continua em queda livre, como uma vilã de novela barata que acabou de perceber que não tem mais o controle, só falta derreter como uma bruxa molhada. Eu não esperava que ela se desculpasse ou encontrasse o bom senso, mas também não pensei que ela ficaria mais louca do que já é. Essa mulher dobrou a aposta com mais força do que um viciado em blackjack jogando com fichas emprestadas. Primeiro ela tentou seguir o caminho da mártir, mandou uma mensagem longa e dramática para o grupo da família, do qual graciosamente faço parte, apesar de supostamente não ser da família. Lá estava ela chorando porque estava cheia de dívidas, agora que tem que devolver o dinheiro aos familiares que lhe emprestaram. E ao que parece, meu sogro não quer assumir essa despesa, então terá que sair das economias da minha sogra, motivo pelo qual ela estava chorando a plenos pulmões. Não que eu a ouvisse, mas as mensagens eram algumas frases compreensíveis misturadas com choro. Eu apenas a deixei desabafar e depois coloquei alguns emojis de rosto rindo, mas daqueles que riem até chorar, para ser coerente com o choro dela. Minha sogra saiu do chat depois disso. Em seguida ela fez um advogado me enviar uma notificação extrajudicial para acessar e desistir por assédio. Nela citava que o assédio cibernético por meus emojis sorridentes estava lhe causando danos. Meu advogado disse que nem vale a pena responder a isso, mas que eu não enviasse mais nada para minha sogra. Eu também não planejava fazer isso. Depois ela liga para Megan quando sabe que estou em casa, e eu a ouvi dizer para colocar no viva voz para que eu também a ouvisse. Basicamente ela se queixa de mim para minha futura ex-esposa e Megan só concorda com a cabeça. Até pouco tempo eu não era ninguém para minha sogra, mas agora ela literalmente usa todo o seu tempo para tentar fazer algo contra mim. Não sei o que, mas ela tenta. O engraçado é que ela não conseguiu nada. Sua atitude não condiz com o que ela disse no passado. Para dar Megan como exemplo, ela era minha esposa, e acho que está fazendo menos para me atacar ou para que eu a perdoe do que a própria mãe dela. Alguém que leia isso sem ler o resto pensaria que meu relacionamento foi com minha sogra. Deus me livre. O resto das coisas, como o divórcio, continua em andamento. Temos que resolver a guarda dos nossos filhos que, apesar de toda essa bagunça, estão um pouco alheios ao assunto. A ideia é uma guarda compartilhada, e acho que chegaremos a isso, a menos que Megan decida se tornar mesquinha e queira brigar por isso. Mas é muito difícil que ela consiga. Temos câmeras em nossa casa caso ela tente algo. Atualização 3. Já estou divorciado da minha esposa, apesar do choro das pessoas que insistem em terapia de casal. Vocês têm ações nisso ou são profissionais do nicho? Não entendo a insistência. Basicamente, não vejo por que deveria lutar por um casamento em que estou em segundo, terceiro ou talvez quarto lugar para minha esposa. A guarda foi dividida em 50%, o que está ótimo.
e finalmente ela pagou minha parte da casa para ficar com ela. Eu já me mudei para outro lugar. Acho que em termos de divórcio tudo correu muito bem. Sei que essas coisas podem ficar feias de um momento para o outro, mas feias estão as coisas para minha ex-sogra, porque meu ex-sogro decidiu finalmente se divorciar dela. O cara me ligou para dizer que não trabalhou a vida inteira para ao chegar na aposentadoria ter que continuar a suportá-la. Minha ex-sogra quer que a dívida com os familiares seja considerada como parte do divórcio, mas o advogado do meu ex-sogro disse a ela que nem pensar, essa é uma dívida dela e ele não vai se responsabilizar. Mara também tem procurado o apoio da minha ex-cunhada, mas recebeu a mesma resposta: ninguém vai pagar por essa viagem além dela. E sei que isso deve estar doendo muito nela. A única que não teve um divórcio é minha ex-cunhada, porque ela ainda não é casada e continua em seu relacionamento com o namorado que levou para a viagem. Isso é tudo que tenho para atualizar por enquanto. Edição: me pediram uma atualização sobre o divórcio do meu ex-sogro e se eles já estão oficialmente divorciados. Sim, estão. Ele não teve que pagar a dívida. Não sei se minha ex-sogra já pagou ou não a dívida dela. Essa é uma dívida entre familiares, não um contrato legal nem nada do tipo, embora ela quisesse que ele também se responsabilizasse.